Animismo, a primeira religião da humanidade. Imagine um mundo onde cada árvore tem uma história, cada rio uma voz, e cada pedra uma alma. Um mundo onde a humanidade, ainda nos seus primeiros passos, olhava para o céu estrelado em busca de respostas, acreditando que tudo ao seu redor estava vivo. Essa visão não é apenas fruto da imaginação, mas o coração pulsante da religião mais antiga da humanidade, o animismo. Essa crença, que nasceu há mais de 100 mil anos, foi a forma como nossos ancestrais tentaram compreender o mistério da existência. Mas o que levou os primeiros humanos a enxergarem espíritos em tudo ao seu redor? O que podemos aprender hoje com uma visão de mundo tão conectada com a natureza? O animismo não parava apenas na percepção dos espíritos em elementos da natureza. Ele também abrangia um vasto panteão de divindades e entidades misteriosas. Algumas dessas divindades eram tão poderosas que os primeiros humanos acreditavam que suas ações podiam mudar o destino de toda a tribo. Entre os povos nórdicos antigos, por exemplo, o Vainamoinen, uma entidade lendária finlandesa, era visto como um espírito guardião da sabedoria e das canções sagradas, conectando a música com a energia espiritual do mundo. Já entre os aborígenes australianos, havia o conceito de Dreamtime, ou Tempo do Sonho, onde os ancestrais criadores moldaram o mundo e continuam a habitá-lo como espíritos eternos, guiando seus descendentes. Outra figura fascinante presente no animismo é Engana, a deusa serpente da criação entre os povos aborígenes australianos. Ela era vista como a criadora da vida e guardiã da água, um elemento essencial para a sobrevivência nas regiões áridas do continente. Seu sopro era considerado a força que dava vida a todos os seres vivos. Além disso, em muitas tradições africanas, o culto aos espíritos dos antepassados era fortalecido pelo respeito às forças invisíveis do mundo. Um exemplo é Niame, na cultura dos povos Aka, na África Ocidental. Niame era o deus do céu, associado à chuva e à fertilidade, garantindo a continuidade da vida. Já nas tribos das Américas, o papel de animais como guias espirituais era central. Para os povos indígenas das grandes planícies, o bisão era mais que um sustento. Ele simbolizava força, sacrifício e a ligação sagrada entre o humano e o espírito animal. A caça ao bisão não era apenas uma atividade econômica, mas também um ritual espiritual para honrar o equilíbrio da natureza. Outro exemplo intrigante é o papel dos espíritos elementares. Entre os celtas, acredita-se que existiam fadas e espíritos das florestas, que protegiam os bosques e seus habitantes. Esses seres eram reverenciados e temidos, já que seu descontentamento poderia trazer má sorte para a aldeia. E não podemos esquecer as águas misteriosas, que em várias culturas animistas eram vistas como portais para outros mundos. Nas tradições japonesas, o espírito da água era representado por entidades como o Suijin, um deus aquático que podia tanto oferecer proteção aos pescadores quanto trazer desastres para aqueles que desrespeitassem os rios e mares. Esse universo animista era rico em simbolismos, interconectando o visível e o invisível. Cada raio de sol, cada sopro de vento, era uma mensagem dos deuses ou espíritos. Em cavernas escuras, onde o fogo tremeluzente lançava sombras nas paredes, rituais eram realizados para honrar essas forças. Não era só uma questão de fé, mas de sobrevivência e harmonia com o mundo ao redor. Os xamãs, com suas visões e habilidades, eram frequentemente guiados por entidades espirituais específicas. Um exemplo famoso vem das tribos siberianas, onde o espírito do urso sagrado era invocado para proteger a aldeia e oferecer sabedoria ancestral. Essa relação íntima com o mundo espiritual moldou não apenas as práticas religiosas, mas também as tradições, lendas e mitos que sobreviveram ao tempo. Até hoje, ecos dessa visão animista ainda podem ser encontrados em festivais, rituais e na forma como nos conectamos com a natureza. Essas práticas antigas revelam algo fascinante. O animismo não apenas conectava os humanos ao espiritual, mas também ajudava a construir comunidades. Imagine um grupo primitivo ao redor de uma fogueira, contando histórias sobre espíritos que habitavam montanhas ou florestas. Essas narrativas reforçavam laços sociais e transmitiam conhecimentos essenciais sobre sobrevivência. Uma das descobertas mais intrigantes é o uso de símbolos em cavernas. Pinturas rupestres, datadas de mais de 40 mil anos, muitas vezes mostram figuras de animais com traços humanos, sugerindo que essas criaturas eram vistas como seres espirituais. O xamã-leão, uma figura encontrada em cavernas na Alemanha, é um exemplo icônico. Um homem com a cabeça de leão, possivelmente representando um espírito ou guia espiritual. Você sabia que algumas culturas acreditavam que o fogo possuía sua própria alma? Para os povos antigos, o fogo era mais do que uma ferramenta. Era uma entidade viva, que podia tanto proteger quanto destruir. Por isso, o ato de acender e manter uma chama era frequentemente cercado por rituais e cantos sagrados.
Nas ilhas do Pacífico, acredita-se que os Moai, as enormes estátuas da Ilha de Páscoa, representavam espíritos ancestrais que protegiam os habitantes. Esses espíritos eram considerados tão poderosos que podiam influenciar o clima, as colheitas e até os conflitos entre tribos. Outro fato fascinante vem da floresta amazônica, onde muitas tribos praticam o animismo até hoje. O povo Yanomami, por exemplo, acredita que cada ser vivo possui um espírito chamado Chapiripe, que é visível apenas para os xamãs. Eles afirmam que esses espíritos são os verdadeiros protetores da floresta, e que desrespeitar a natureza pode despertar sua fúria. Em culturas africanas, como a dos Zulus, o espírito da chuva, conhecido como Unkulunkulu, é invocado em rituais para garantir a fertilidade da terra. Esses rituais são marcados por danças e cânticos que ecoam no ritmo dos trovões. E o que dizer das crenças das tribos inuites do Ártico? Para eles, o Nanoo, espírito do urso polar, é um guardião das terras geladas. Caçar um urso não era apenas uma necessidade de sobrevivência, mas um ato espiritual, realizado com profundo respeito e oferendas ao espírito do animal. Até mesmo os vulcões eram considerados entidades vivas. Na cultura havaiana, a deusa Pele é a guardiã dos vulcões e das forças criadoras e destruidoras da terra. As erupções eram vistas como expressões de sua fúria ou amor, e oferendas, como flores e alimentos, eram feitas para apaziguá-la. Curiosamente, o animismo também influenciou a música e a dança. Instrumentos antigos, como tambores, eram usados para imitar os sons da natureza, criando uma ponte sonora entre o mundo físico e espiritual. Cada batida de tambor era um chamado aos espíritos, um convite para que participassem das celebrações humanas. Essa conexão profunda entre os primeiros humanos e o mundo espiritual foi tão marcante que, mesmo após o surgimento de religiões organizadas, o animismo continuou a existir em tradições e mitos populares. Talvez porque, em sua essência, ele nos lembre de algo que nunca deixamos de ser, parte integrante e inseparável da natureza. Embora o animismo seja marcado pela ausência de uma hierarquia rígida de deuses como nas religiões organizadas, muitas tradições animistas possuem uma figura central que personifica a força vital do mundo. Uma das mais reverenciadas é a Grande Mãe, conhecida por diversos nomes em diferentes culturas. Essa entidade é frequentemente vista como a criadora de tudo que existe, simbolizando a fertilidade, o equilíbrio e a conexão entre todos os seres. Na espiritualidade animista, a Grande Mãe não é apenas uma deusa, mas a própria manifestação da natureza. Ela é a terra fértil que sustenta a vida, os ventos que carregam sementes, e as águas que dão origem aos rios e oceanos. Cada elemento do mundo natural é um fragmento de sua essência, e por isso ela é reverenciada em rituais de plantio, colheita e celebração da vida. Entre os povos das Américas, essa figura é representada por nomes como Pachamama, a deusa andina da terra, que recebe oferendas em rituais para garantir fartura e harmonia. Já em tradições africanas, ela é vista na forma de entidades como Azazi-Yaa, a deusa da terra entre os povos Ashanti, que protege as colheitas e pune aqueles que abusam dos recursos naturais. Outra manifestação notável é encontrada nas culturas da Ásia, onde a Grande Mãe pode assumir formas como Gaia, a força primordial que deu origem ao mundo, ou Durga, na tradição hindu, que incorpora o poder protetor da natureza em tempos de crise. Para os antigos povos animistas, a Grande Mãe não era um ser distante e inatingível, mas uma presença constante e acessível. Eles acreditavam que, ao caminhar descalços pela terra, estavam tocando o próprio corpo da divindade. Cada oferenda feita, seja grãos, flores ou mesmo danças ritualísticas, era um gesto de gratidão e de renovação do pacto entre os humanos e o mundo natural. Em muitas culturas, as mulheres assumiam um papel especial nos cultos à Grande Mãe, refletindo a conexão simbólica entre a fertilidade feminina e a capacidade da terra de gerar vida. Em celebrações sazonais, como solstícios e equinócios, rituais eram realizados para honrá-la e pedir sua bênção, especialmente em períodos de transição como colheitas ou épocas de escassez. A Grande Mãe também era vista como uma figura dual, capaz de criar e destruir. Assim como ela trazia a vida, podia retirar sua energia caso o equilíbrio fosse rompido. Tempestades, secas ou erupções eram interpretadas como sinais de sua insatisfação, exigindo ações corretivas por parte dos humanos, como a restauração de rituais negligenciados ou o respeito à natureza. Essa figura central do animismo mostra como os povos antigos entendiam o mundo não como algo separado deles, mas como um todo vivo e interconectado. A Grande Mãe, em todas as suas formas, era a personificação desse entendimento, um lembrete de que a vida, em sua essência, depende de equilíbrio, respeito e harmonia. Enquanto corremos atrás de tecnologia e progresso, talvez devêssemos parar e refletir sobre o que o animismo pode nos ensinar. A ideia de que tudo está conectado e merece respeito nunca foi tão relevante.
Se você gostou de descobrir os segredos da primeira religião da humanidade, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre as crenças que moldaram o mundo. E se quer continuar essa viagem ao passado, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e descubra outra religião fascinante. Até a próxima!